Então nós estamos falando aqui hoje sobre essa questão da liderança jovem na igreja. Aqui eu estou cheio de líderes, né, que são jovens, e a Bíblia fala para nós lá em 1 Timóteo 4,12, pastor Rony está até com esse texto aberto, você pode ler para nós, pastor Rony? Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido, mediante profecia, com imposição das mãos do presbitério. Então a gente vê que Timóteo era um pastor jovem, né? Nessa primeira carta, quando Paulo escreve para Timóteo, provavelmente ele tinha 18 anos, ele era muito novo ainda. E é mais ou menos o nosso caso aqui, né? Exceto do pastor Rony, que já está bem velhinho, estou brincando. Né? Mas é mais ou menos nós somos jovens, né? E Timóteo, por ser jovem, estava enfrentando alguns problemas por liderar a igreja. Né? Que tipo de problema vocês já enfrentaram por serem jovens e estarem, de repente, na liderança da igreja ou dando aula lá no Carisma? Que tipo de problema vocês já enfrentaram? Eu acho que para nós que somos jovens e solteiros, o mais difícil é aconselhar a família. Eu não sei por que você deu a ênfase no "e solteiro". Porque a maioria aqui somos solteiros. Aqui casado é o Leandro e os músicos. Né? O restante todos solteiros. Eu acho que ele está querendo fazer a propaganda dele. É um dos desafios, eu acho que vocês vão concordar. Você aconselhar a família, porque acaba que tem que aconselhar, não tem jeito. Eles procuram a gente. Aí o bom é que nós temos a Bíblia, não precisamos aconselhar a nossa própria vida, aconselhamos pela Bíblia. Uhum. Mas é um desafio. Eu lembro um tempo atrás o pastor Leonardo falando que ele era muito procurado por casais, por famílias, né? E na hora de aconselhar, ele falou que para ele era mais fácil, na verdade, aconselhar casais casados sendo solteiro do que sendo casado, porque ele não colocava a experiência dele na frente. Ele colocava a palavra de Deus na frente, né? Mas quais problemas vocês já enfrentaram? Você, pastor Leandro? Vamos colocar assim, essa questão da questão da credibilidade, muitas vezes, né? As pessoas vêm até você e olham você, às vezes, de baixo a cima, de cima a baixo, né? Mas o que esse jovem tem para me oferecer? O que ele tem de experiência de vida? Né? E nosso padrão é a Bíblia, nosso padrão é Cristo. A gente mostra a vida de Jesus Cristo, tentando, seja aconselhar, ensinando também, né? E o que vai fazer muita diferença é como as pessoas olham para você e reconhecem a unção de Deus sobre a sua vida. Né? Ali no Carisma, por exemplo, a gente dá aula ali para pessoas que poderiam estar ali em cima dando aula para a gente, mas Deus nos colocou ali. Então, quando nós compreendemos que foi Deus que nos colocou no lugar, seja cuidando de jovens, ensinando, na liderança da igreja, acho que primeiramente o desafio é dentro de nós mesmos, de entendermos que nós, puxa vida, eu sou jovem, não tenho tanta experiência de vida no sentido de tempo de vida, lógico, né? A média de idade aqui é 25, 27 anos, tirando o Rony, que já está quase com... Eu não sei por que o pessoal assim, né? Tá te entregando, né, Rony? Acho que é uma forma que vocês têm de expressar amor, uma forma diferente. A gente te ama, meu. Eu me lembro, há uns 6 anos atrás mais ou menos, eu fui convidado para pregar em Palmas, Tocantins. E eu lembro que eu fui, né, e eu fui de bermuda, camiseta, e eu fui com boné. 6 anos atrás eu estava com 21 anos, né? Então, eu cheguei lá e sentei na sala de recepção do gabinete do pastor da igreja que tinha me convidado. E ele estava atendendo, aí a secretária falou assim: você pode esperar aqui, pastor, que daqui a pouco o pastor sai. Aí a pastora saiu, a esposa dele saiu, passou por mim, me cumprimentou, achou que eu fosse algum jovem da igreja, estava indo para o acampamento, né? Aí a secretária ficou toda sem graça, assim, falou: gente, a pastora passou e nem cumprimentou o pastor e tal. Aí ela voltou, falou assim: pastor, esse aí que é o pastor Vinícius, que veio lá da Lagoinha para ministrar. Ela virou para mim e falou assim: você, pastor! Né? Por causa do aspecto jovem, a gente sofre isso. Não, né? Já também aconteceu comigo, de chegar em lugares, até se você não for resolvido, você sente até o pior dos piores, porque todo mundo passa e, puxa vida, ninguém nem nem te conhecer, nem imaginava que seria você o pregador ali, né? E às vezes assim, a gente chega nos lugares, eu e a Aline, às vezes, a gente é casado e tal, chega, mas vocês são casados, vocês são tão novinhos assim e tal. E agora já tem a Anabela agora também. Com o filho, então, mas
E você, Pablinho? Você, além de ser jovem, muito jovem, né? Você tem quantos anos, Pablinho? 21. 21, muito jovem. Você ainda é uma mulher, e a gente sabe que a mulher também sofre esse preconceito na liderança da igreja, né? É verdade, já houveram muitas situações com esse certo preconceito. Comecei a trabalhar na igreja muito cedo, desde 15 anos eu comecei a liderar jovens na minha igreja, e eu tinha discípulos de 22 anos e eu com 15. Então, assim, a liderança da igreja, eu ficava com muito medo se realmente eu teria responsabilidade para aquilo. Mas sempre deu muito certo. Tem uma experiência de alguns meses atrás, que eu fui dar um workshop em uma conferência do Espírito Santo lá em Divinópolis. Fui dar um workshop de autoridade do crente. E uma moça veio depois do workshop falar comigo, assim, chorando. Ela e a família inteira veio falar comigo, me cercaram no final do workshop. Preciso te pedir perdão, Pablinho, que quando você subiu e falaram que você que ia dar workshop, a minha vontade foi de levantar e ir embora. Como essa menina vai falar de alguma coisa para mim? Vai dar uma aula para mim? Impossível, eu sou casada, minha filha tem a sua idade. Mas eu tenho que reconhecer que quando Deus quer fazer, não importa a idade. Eu acho engraçado que assim, né? Na Bíblia a gente vê que Deus escolheu os reis novinhos, cara. Tipo assim, com 16 anos, 15 anos. Né, 12 anos, teve o rei que foi ordenado, foi consagrado, o óleo desceu sobre a cabeça, tinha 12 anos na época. E existe esse preconceito, né? É muito forte, né? Até hoje é muito forte. Da igreja, assim, de pessoas mais velhas sentarem para receber de alguém que aparentemente tem menos experiência que eles. É sempre válido lembrar que a gente não está ali para falar da nossa experiência, né? A gente está ali para falar da palavra. E você, Flavinho? Eu acho que, na verdade, essa autoridade ela vem do próprio Deus, né? Talvez crie esse preconceito antes de você, talvez, começar a ministrar ali a palavra, né? Mas depois, como a Pablina acabou de contar uma experiência, depois que você começa a contar, né, por mais que não tenha tanto tempo de vida, mas talvez em experiência de chamado, do ministério, aí as pessoas começam a ver você de outra forma, com outra autoridade. Mas eu creio que isso está acabando, porque tem se levantado muita liderança jovem dentro das igrejas, né? Porque o jovem ele é mais disposto, o jovem ele se coloca à frente, e eu creio que esse preconceito, até mesmo antes de a gente começar a falar, isso tende a acabar. Eu fico pensando assim, nas situações que você já viveu na sua vida, de repente, quando você foi fazer uma visita, alguma situação engraçada que você já tenha vivido, assim, ou de preconceito, assim, tem alguma situação assim? Eu acho, assim, tem algumas visitas, assim, eu tô até lembrando aqui, porque parece que quando eu fazia muito visita em pessoas idosas, as pessoas idosas ficam admiradas pela sua idade e estar já no ministério, né? Eu acho que esse preconceito ele vai mais ali dos adultos, ali, né? Faixa de 35, 40 anos. Os idosos têm mais carinho com a gente. Os idosos veem por você de outra forma, né? Mas sempre assim, quando você chega para fazer uma visita, seja no hospital para orar para o enfermo, né? Seja num velório para fazer ali o sepultamento ali, tem esse preconceito dessa turma, mas não tem como, né, fazer outra coisa a não ser mostrar a autoridade dada por Deus. Mas em contrapartida também, a gente encontra, eu já passei por isso, pelo menos, pessoas adultas que já têm filhos, até mesmo com a idade próxima da nossa, assim, que chegam para nós, assim, já chegaram pessoas para mim com os olhos brilhando assim, porque viam que a gente cedo já tendo uma vida tão entregue assim, sabe? Tão para Deus mesmo, né? Muitos jovens hoje querem, a gente está procurando fazer, olhando muito para o natural, querendo fazer tantas coisas, mas nós temos esse chamado na liderança da igreja, vamos colocar assim, nós abrimos mão de fazer outras coisas para poder... Esse é um ponto muito importante, que nem a gente está vendo que a liderança da igreja hoje, que é o que o pastor Flavinho falou também, está se tornando uma liderança jovem, né? Que algum tempo atrás eu olhava para o jovem e falava assim, o jovem não quer nada, né? O jovem é descompromissado, desinteressado, descabeçado, só quer saber de bagunça, só quer saber das coisas do mundo, e a gente vê uma juventude se levantando hoje, né? Compromissada com Deus, querendo, né, investir no seu chamado, investir no ministério, né?
E eu acho isso muito importante. E quando o jovem, pastor Vinícius, encontra um jovem na liderança, ele tem um referencial de que é possível ele fazer isso. Entendeu? O próprio jovem olha para você, olha para o Rony, olha para... Puxa vida, eu sou jovem também, ele é jovem e ele é líder na igreja. Então eu acho que isso também é para mim, isso também pode ser para mim. Né? Mas inspira. Eu vejo que essa liderança jovem na igreja, né, é algo muito interessante, porque é completamente diferente do mundo. Você pega, por exemplo, um adolescente, um jovem de 16 anos hoje no mundo, ele está pensando em tudo menos trabalhar, em conquistar. O jovem de 16 anos na igreja, ele já está pensando em ter um relacionamento sério, para ter um casamento bem sucedido, né? O jovem de 16 anos, no mundo, ele não quer nada. Então, essa responsabilidade dentro da igreja, o jovem cria essa responsabilidade muito cedo, né? Eu tive discípulos com 16 anos, 17 anos, pensando em casamento, né, com 1 ano, 2 anos de namoro, não daqui a 1 ano eu vou casar, porque eu quero ter filhos com 21 anos. Então essa responsabilidade vem muito cedo. Então o jovem tem se levantado nas igrejas, eu acho, por causa que ele assume essa responsabilidade muito cedo. Quer falar, Paulo? Pode falar. Não, eu falo pela disciplina, né, pelo princípio da palavra de Deus, que é dado na igreja. Então os jovens hoje, ele tem um referencial diferente do mundo, né? Isso é bom, né? Vamos falar assim. Antigamente... que nem com vocês. Qual que é a faixa etária, mais ou menos, de vocês aí? 27, 28 pois anos. Pois é, com 27, 28 anos. Vocês já devem ter recebido propostas para tocar no secular, para cantar fora. Sim. E como é que é essa questão? Assim, propostas tem muitas, né? Vamos falar assim. Mas assim, eu nasci em lar evangélico, né? E assim, sempre com princípios cristãos e a gente não se desvia não, porque a gente está firmado na palavra. A gente tem sido discipulado quanto a isso, né? Então a gente é muito firmado naquilo. Convites vêm, mas assim, não, isso não é a minha praia, eu quero é o Senhor mesmo. Deus tem algo melhor para a minha vida, algo sobrenatural e a obra dele, o nome dele tem que ser glorificado em todo tempo. Amém. A gente tem que lidar com seriedade, né? Com mais seriedade com essas coisas, com essa questão do compromisso, essa questão, é o que o Leandro falou. Uma vez que você se coloca nas mãos de Deus para ser usado por Deus, você se torna um referencial. E uma vez que você se torna um referencial, as pessoas vão seguir o seu exemplo, elas vão seguir o seu modelo, que é o que Paulo está dizendo aí para Timóteo, nesse texto que a gente leu, né, de 1 Timóteo 4. Né? Você tem que se tornar padrão no falar, você tem que se tornar padrão no pensar, você tem que se tornar padrão no agir, no procedimento, né, no amor, tanto para com os velhos, tanto para com os jovens, né, você tem que se tornar padrão. Eu sei que o pastor Rony passou um pouco por isso e o pastor Leandro também, quando vocês começaram a dar aula no Carisma, né? Porque é muito novo também, né? Professor de seminário, muito novo. Aí o pessoal senta, né? O pessoal tem aquela expectativa, você vai chegar lá, vai encontrar um doutor, né? Barba branca, cabelo branco, vestes brancas, né? O próprio Senhor Jesus vai estar lá. E aí chega lá, aí tá lá o Leandrinho, hoje ele tá mais gordinho, mas ele tá magrinho, gravatinha. Como foi isso, pastor Leandro? É muito interessante, assim, porque a gente cria uma expectativa, a gente, né, se preparou para estar ali e tal, mas quando você se depara com... Você sobe ali, começa a dar aula, tem várias pessoas, a grande maioria com a idade mais avançada que a sua. Então você olha assim para as pessoas, a fisionomia delas falam bastante. Então tem pessoas que elas só não estão falando expressamente, mas com o olhar delas estão dizendo o que vai sair dali. Né? Esse que é o professor? E, gente, sei que é o professor, né? E realmente, assim, a perna treme no início de tudo. Vocês pensaram em voltar atrás? Pensou em voltar atrás, mano? Não. Pensou em desistir, né? Pensou agora, eu fui ministrar numa igreja e a pastora foi minha aluna no Carisma. E ela foi me apresentar para a igreja e ela disse exatamente isso. Falou, gente, nós olhamos os meninos lá no Carisma, eu lembro quando ele foi dar aula, eu olhei e falei, mas o que eu vou aprender com esse menino? Aí ela falou, não, mas a aula foi tão enriquecedora e tal, como é que Deus está levantando os jovens? Então tinha realmente um preconceito.